Miranda, aqui no meio. Boa tarde. Para você, ou seja, para a linha de defesa da seleção brasileira, o que muda tendo no meio-campo Casemiro, Paulinho e Fernandinho? Bom, para nós defensores não muda muito porque a gente tem um sistema de jogar que, independente dos nomes que seja, é um sistema ofensivo. É natural com a entrada do Fernandinho, a equipe ganha um pouco mais de força, além da qualidade técnica que ele tem. Miranda, boa tarde. Aqui. Okay. Miranda. Tudo bem. Miranda, você é o segundo jogador que mais entrou em campo pela seleção brasileira desde a Copa de 2014. Chega agora a Copa de 2018 como titular e tem esse jogo contra a Alemanha. Queria que você falasse de como é chegar não só como titular, mas chegar também como um dos símbolos dessa equipe, né? Quem fez tantos jogos assim já é visto pelos companheiros, até pelo torcedor, como uma referência. Você se sente assim e como é que você vai para esse jogo contra a Alemanha dessa forma? Bom, primeiramente, foi uma trajetória longa, uma trajetória que enfrentamos vários adversários diferentes, trajetória difícil, mas sempre com uma consistência muito grande. Chego confiante no meu trabalho e vou procurar fazer o que venho fazendo sempre, cada jogo demonstrando que mereço estar vestindo essa camisa. Miranda aqui atrás, Bernardo Melo, do Jornal Globo. Boa tarde, boa noite já. A Alemanha tem vários jogadores de uma nova geração que não estava na Copa de 2014, não são remanescentes daquele título. Queria que você falasse um pouco sobre esses jogadores que vocês vão enfrentar, como o Kimmich, o Sully, jogadores novos enfim, novos valores aí dessa seleção. Quem que, na tua opinião, pode criar problemas para a seleção? Quais são os jogadores que a seleção tem que ficar de olho? Bom, a Alemanha é uma equipe jovem, mas com muita qualidade técnica. É uma equipe com tantos jogadores jovens que não estavam na Copa. A gente também tem alguns jogadores que não atuaram no Mundial. Com certeza vai ser um grande duelo e a gente não pode ter cuidado só com um jogador, porque é uma equipe muito dinâmica, uma equipe que procura girar bem a bola. Então a gente tem que estar com atenção praticamente em toda a equipe. Miranda, aqui atrás. A gente esteve hoje na entrevista dos alemães e perguntamos, né, sobre o 7-1, aquela coisa toda, sofrimento do torcedor brasileiro. Eles disseram que foi um grande jogo naquela oportunidade, que aquilo já passou. Hoje o Brasil se nivelou à seleção alemã e que vai ser um jogo todo especial. Eu queria que você falasse do seu sentimento daquele jogo, desse crescimento da seleção brasileira, e se é isso mesmo, o Brasil hoje está no nível da Alemanha? Bom, aquilo lá ficou para a história. Eu acho que é um bom recordo para os alemães, para nós com tristeza, mas é passado, é história. Hoje a seleção está muito melhor preparada, a seleção está pronta para enfrentar um adversário como a Alemanha, com certeza é uma das favoritas à Copa, e a gente tem que demonstrar o nosso valor, o nosso trabalho. Eu acho que vai ser um grande duelo, mas é um duelo que não vai interferir muito no nosso trabalho. Miranda, aproveitar para fazer uma pergunta aqui ao vivo, que nós estamos no Sport TV. A gente já sabe que o time da Alemanha vai estar um pouco modificado, mas o técnico também tem mais de 100 jogos lá, ele pode se dar ao luxo, vamos dizer assim, de, no último amistoso mesmo, antes de ele chamar a lista, fazer alguns testes, o que é diferente do Tite, que vai só para o 19º amistoso, jogo oficial, 19ª partida dele. Então, ele precisa dar rodagem para aquele que considera o time titular. Você acha que esvazia um pouco esse amistoso, o fato de ter muita modificação do lado de lá? Continua sendo um Brasil e Alemanha, como a gente estava alimentando e esperando tanto esse primeiro confronto, pós-Copa do Mundo? Bom, é um grande jogo, né? Independente de jogadores que entram, tanto de uma parte quanto da outra. São duas seleções de altíssimo nível, que com certeza vai manter a qualidade. E seguramente vai ser um jogo
um clássico mundial e um jogo bem truncado, um jogo que pode ser decidido em detalhes. Miranda, aqui, Danilo Laveiro do All Sport. Na Copa de 14 foi muita surpresa, para muita gente, muita surpresa que você tenha ficado fora. Queria saber se você lembra onde você estava no 7-1, como você assistiu isso daí, e como é para você agora, 4 anos depois, poder jogar contra a Alemanha, ainda que não nas mesmas condições, mas se para você é alguma coisa legal, assim, de poder, finalmente estou aí garantido, vou para a Copa, como é que é essa sensação para você? Bom, são momentos diferentes. Aquilo lá ficou para a história. Naquele dia eu estava na Espanha, que eu já tinha voltado a treinar, estava em preparação. E para mim foi visto com imensa tristeza, mas conseguimos dar a volta por cima, conseguimos retomar a autoestima do povo brasileiro, conseguimos nos classificar com várias rodadas de antecedência. Isso demonstra que a nossa seleção amadureceu e nossa seleção está forte. A gente percebe, Miranda, conversando com os jornalistas alemães, que o tema 7-1, pelo menos a dimensão é dada maior por nós do que por eles. Queria saber primeiro se você nota isso, você joga na Itália, enfim, se na Europa se dá menos importância ao peso do 7-1 do que se dá no Brasil, e o quanto é bom enfrentar a Alemanha e talvez acabar com esse estigma do 7-1 antes da Copa do Mundo. Bom, acho que a gente martela muito sobre esse 7-1 porque não é normal. Não é normal no futebol, não é normal uma seleção como o Brasil ser surpreendida como foi, mas todo europeu respeita. Sabe que o jogo é passado, são histórias diferentes e nós, jogadores que estamos aqui hoje, queremos escrever uma nova história. Boa tarde, Kai Schiller, do jornal Abendblatt de Hamburgo. Você pode dizer algumas coisas sobre a importância do jogador Gabriel Jesus para o jogo da seleção? Bom, o Gabriel Jesus é um talento, é o nosso número 9, um jogador muito importante para nós, tanto ofensivamente como defensivamente. É um jogador que trabalha bastante em prol da equipe. E a nossa esperança de gols, porque é um jogador de alto nível. Miranda, Rádio Sagres 730 de Goiânia, meu nome é Rafael Bessa, o técnico da seleção alemã. Ele abriu mão por uma opção de contar com Thomas Müller, com Özil. Existe uma dúvida com relação à participação do Khedira. Até para essa questão do teste, para se conhecer o nível efetivo da seleção brasileira. Seria melhor ter esses jogadores para ter um charme a mais, um gostinho a mais, esse confronto? Eu acho que não. Acho que independente dos jogadores que entrar, é a Alemanha, está vestindo a camisa da Alemanha. Então, nós jogadores da seleção brasileira, o que entrar vai entrar com a mesma vontade, a mesma determinação de fazer um bom trabalho. E o nosso objetivo é fazer um bom jogo e buscar a vitória. Miranda, um abraço para você, o Paraná te abraça, somos vizinhos, né? Paranaguá e Ponta Grossa, bem próximos. Jogo é jogado, lambaria é pescado. A história está para lá e nós vamos fazer o histórico para cá. O Brasil amanhã, na terça-feira, diante da Alemanha, dentro da volta de Fernandinho, numa posição à frente da linha de zaga, com a participação do Casemiro e do Paulinho, há um desenho de um time taticamente mais fechado, mais preocupado em se defender o Brasil, ou você acha que nós seremos fortes ofensivamente também? A seleção brasileira é muito rápida no contra-ataque e com a entrada do Fernandinho vai ganhar um pouco mais de equilíbrio, mas nossa seleção vai jogar para vencer. Nossa seleção é uma seleção muito ofensiva, independente dos nomes que estiver jogando, são jogadores de altíssimo nível, jogadores que estão no melhor momento nos seus clubes e vai fazer por onde a gente ser merecedor da vitória. Fazer uma aqui antes. Ja, zwei Fragen bitte, wird ja übersetzt. Die eine Frage
wie Sie die Arbeitsbedingungen hier im Stadion gefunden haben und falls ich noch nicht kam, weil ich das Portugiesischen nicht mächtig bin, welche Rolle noch dieses 1:7 2014 in der Mannschaft spielt. Temos duas perguntas. Uma pergunta é como é que você gostou aqui do campo e do estádio? E a segunda pergunta, o que você passa na sua cabeça, como é que foi o 7:1? Eu não escutei a resposta em alemão, por isso eu pergunto de novo em 2014. Bom, estádio pequeno, acolhedor. Campo não é um dos melhores, mas dá uma boa condição de trabalhar. Sobre 2014, para nós é passado. A gente está pensando no presente e no futuro. E a gente tem que fazer um grande trabalho e dar continuidade só no que a gente vem fazendo. Miranda, aqui atrás, Marcelo Beckler, para o Esporte Interativo do Brasil. A gente está ao vivo no Conexão. Queria te perguntar se você acredita em fator psicológico, apesar de ser um amistoso. Se o Brasil ganhar, pode inflar e chegar mais confiante à Copa do Mundo, ou se uma derrota antes da convocação final pode ter um efeito negativo, especialmente para quem ainda busca as últimas vagas. Obrigado. Bom, acho que esse jogo não vai alterar o nosso projeto. A gente não vai ser nem melhores vencendo, nem piores se por acaso a derrota acontecer. Eu acho que a gente tem que estar mentalmente forte e saber que é um jogo importante, sim, um jogo preparatório, mas a gente tem que estar consciente que a gente vem fazendo um grande trabalho, uma boa preparação e temos que dar continuidade nisso. Miranda, aqui à sua direita. Você, em 2010, bateu na trave, em 2014, acho que bateu nas duas traves, porque você tinha plena confiança de que estaria, e agora tem a belíssima oportunidade de fazer a sua história numa Copa do Mundo. Você tem essa segurança. Em relação ao Fernandinho, teu companheiro de time, que agora entra na equipe, jogou 2014, foi um dos jogadores mais marcados naquele 7:1 e agora também tem a chance de reescrever uma história numa Copa do Mundo e num capítulo mais amistoso de um jogo que não tem essa transcendência de uma Copa do Mundo, mas vai enfrentar a Alemanha. Para ele, como é que você acha que ele recebe essa escalação e como é que isso bate emocionalmente no Fernandinho em relação à Alemanha e esse momento? Bom, sinceridade, a gente não conversou sobre isso, mas pensando em mim em relação a ele, eu encararia como uma nova oportunidade, uma maneira de começar a escrever uma nova história e enfrentando um grande adversário, uma oportunidade de até mesmo se tornar titular, porque é uma grande seleção que vai ser enfrentada e se fazer um grande jogo coloca ainda mais uma dúvida na cabeça do professor. Então, é uma oportunidade. E as oportunidades, os grandes jogadores estão preparados e seguramente vai aproveitar. Aqui Miranda Felipe Killing, da TV Bandeirantes. A gente sabe que é um jogo em circunstâncias totalmente diferentes, mas para o torcedor existe uma pressão para uma vitória contra a Alemanha. Eu queria saber quão importante é para o Brasil esse teste emocionalmente a menos de 3 meses da Copa do Mundo. Bom, acho que para a gente ver o nível que está a seleção da Alemanha e ver o nível que nossa seleção pode chegar na Copa. Se temos que melhorar, coisa que seguramente a gente vai melhorar, porque vai ter praticamente 4 semanas de trabalho ainda. E é um grande jogo, né? Eu acho que nós, jogadores da seleção brasileira, estamos acostumados e queremos jogar esses jogos de altíssimo nível contra um grande adversário. Henrique Marques, Mova Press, Miranda. Você foi um dos nomes que o Tite confirmou na Copa. E eu queria saber para você, como é que você recebeu essa notícia? Foi nas entrevistas? Você já havia recebido essa notícia? E como é que está sendo esse convívio num grupo que ainda tem vagas abertas e nesse grupo especificamente que está aqui, jogadores que estão buscando essa confirmação de vaga? Bom, fiquei feliz e eu acho que para mim a confirmação só vai ser quando eu tiver meu nome na lista. Então, eu vou procurar sempre fazer o meu melhor e ser merecedor de estar vestindo essa camisa. Eu acho que um jogador da seleção brasileira não tem cadeira cativa, tem que estar todo o treinamento, todo o jogo, demonstrando que está em alto nível, que é merecedor de estar na seleção brasileira. O Miranda, Luciano Luiz, Futebol Interior.
lógico que o jogador fica naquela expectativa da Copa do Mundo, os jogadores, grande maioria, vivendo final de temporada em seus países, enfim. Como é que é a expectativa em relação a não se machucar, tomar um certo cuidado? Consegue entrar em campo pensando nisso? Uma partida difícil contra um adversário muito difícil, de não ter nenhum problema visando a última convocação? Bom, existe uma preparação de prevenção, né? A gente se previne antes dos jogos, antes dos treinamentos, para evitar a lesão. Mas a partir do momento que começa um treino, começa o jogo, acabou essa preocupação. A gente vai no limite, para fazer o melhor, e se machucar é do futebol. Paciência, mas a gente não entra nos jogos ou em treinamentos pensando em não lesionar. Miranda, Caetano do Fox Sports. A Alemanha vem aí com um time diferente. O Brasil, mais uma vez, sem o Neymar, que também não estava no 7-1 e agora fica fora. Queria que você falasse do peso da ausência do jogador mais importante do Brasil para esse reencontro com a Alemanha. Bom, é normal, né? É normal porque era um momento de a gente fazer um teste sem o Neymar também. A gente sabe da dificuldade que é, porque é o nosso maior jogador, faz falta em qualquer seleção, em qualquer equipe, porque o jogador com a qualidade técnica dele é difícil de ser substituído. Mas temos grandes nomes com talento parecido com o do Neymar, que com certeza vai entrar e vai dar conta do recado. Ok, obrigado, Miranda. Obrigado, gente.